Olá a todos. Este vídeo é um vídeo em celebração aos 10 mil inscritos dos canais Eu e Ela Curiosa e José Márcio Castro Alves, artigo 142. Bom, é um prazer apoiar esses canais. Eu até este momento não vi assim nada que eu não concorde, que eu discorde assim 100% nos dois canais. Bom, o José Márcio, ele aparentemente não gosta muito do Bolsonaro, eu já gosto um pouco mais, mas eu entendo o ponto de vista dele, isso não é nada absurdo, tá ok? Mas algumas pessoas notaram que eu me desinscrevi de vários canais aqui, né? Eu indico, né, os canais me inscrevendo neles, é uma forma de fazer uma publicidade para os canais, para mostrar o que eu assisto, né? E eu me desinscrevi de vários canais, algumas pessoas perguntaram, eu gostaria de responder isso, essa resposta, a pergunta é interessante, a resposta é mais interessante ainda, porque ela não é simples, e é o seguinte, eu me desinscrevo de qualquer canal que eu vejo, vejo algum alinhamento com a ONU, ok? Com os globalistas, tudo que eu vejo assim, esse canal se alinhou com os globalistas, tô fora. Ah, mas esse canal se alinhou com a ONU, tô fora. Simples assim, ok? Então assim, três itens principais que me fizeram me desinscrever de vários canais. Um é o anarcocapitalismo, que na verdade é um nome bonito para anarquia, ok? Ah, anarquia, mas a gente vai poder fazer trocas voluntárias, mas não vai ter um dinheiro só, vai ter milhões de dinheiros. Tá, isso é anarquia, o nome bonitinho não me engana, ok? É anarquia. Então eu me desinscrevi de canais que pregam anarquia. Me desinscrevi de canais que pregam o veganismo e vegetarianismo, porque isso faz parte da agenda da ONU, ok? Então assim, o que eu me mantenho inscrito nos canais? Olha só, simples, muito simples saber. A ONU, ela apoia patriotismo? Não apoia. Não apoia patriotismo. Ela apoia governos totalmente independentes, com a população forte, etc? Não apoia. A ONU apoia, por exemplo, o governo militar? Não apoia. Então, bom, então estou inscrito no canal Universo, não é isso? Patriotas. Eu acredito que as crianças têm que aprender a ser patriota. Claro, o país foi construído, tem uma história para trás. Muitas pessoas pagaram seus impostos e deixaram uma obra pra gente. As estradas que a gente usa hoje não foram construídas hoje, as pessoas podem não imaginar, mas as estradas que a gente usa foram construídas lá atrás com o dinheiro de imposto de muita gente. E os portos que a gente usa também não foram construídos por nós e não foram construídos hoje. Foram lá atrás com dinheiro de muita gente, suor de muita gente. Os aeroportos que a gente usa não foram construídos hoje, as pessoas nem imaginam, mas eles foram construídos lá atrás. E a gente recebeu essa herança de mão beijada, ok? De mão beijada. Então a gente sim tem que ser patriota, pô. Patriota. Tem um povo lá de trás, passou a bandeira pra gente. E a gente segura a bandeira e continua correndo pra frente. Então, a ONU apoia isso? Não. Então, eu vejo, o canal é patriota? É. Então eu tô dentro, ok? Tem um canal, por exemplo, pregando que ferre-se o Brasil. Ninguém deve ser patriota. Desculpa, discordo 100%. Mas assim, eu vou fazer dois vídeos. Este aqui eu vou explicar o termo da anarquia, porque a ONU quer anarquia, e depois eu vou explicar porque a ONU quer o veganismo, tá? Então vamos lá. Primeiro, anarquia. Vocês podem não acreditar, mas o governo ele quer anarquia, ok? Então vamos lá. Vamos pegar a Base Nacional Comum Curricular que o governo acabou de propor para o ensino médio há pouco tempo atrás. Vou deixar o link da Base Nacional Comum Curricular abaixo. Vocês podem fazer o download do PDF, abrir na página 378 e posteriormente na página 379. Na página 378 tem uma frase que diz tudo sobre o que o professor aqui vai ter que ensinar de história, que está alinhado com a ONU, ok? As Nações Unidas. Então vamos lá. Olha só, página 378. O professor de história deve ensinar, então, questões de gênero, o anarquismo e o protagonismo feminino. Ou seja, questões de gênero, anarquismo e feminismo. Beleza.
Questões de gênero. Alguém aqui tem dúvida que a ideologia de gênero faz mal para as crianças? Sério. Se alguém acha que a ideologia de gênero faz bem para as crianças, então assim, se interna no hospício, fica chupando um pirulito lá dentro, beleza? Tipo, é coisa de louco, beleza? Só retardado acredita nisso, desculpa. Pessoa muito problemática acredita nisso. Questões de gênero. Meu, sério. Já pensou? Você pega o elefante na África, vamos pegar os elefantes e explicar como é que o elefante faz o tuk-tuk com a elefanta. Oh, sério, os animais se dão conta de como fazer isso. É só chegar na maturidade e eles vão saber, eles vão sentir o instinto. Então assim, isso é coisa da família. Falar sobre qualquer coisa que é dentro de casa é com a família. Ou a pessoa aprende sozinha. Mas isso não deve ser ensinado na escola. A escola é técnica, ok? Então olha só, questões de gênero, todo mundo sabe que é ruim. Anarquismo, que alguns canais estão pregando. E feminismo, todo mundo sabe que feminismo é ruim. Então beleza, gênero é ruim, feminismo é ruim. E o que está no meio, anarquismo, é bom? Ah, a ONU quer anarquismo, quer anarquismo. O governo brasileiro hoje, o governo que está lá, quer anarquismo? Quer. Dilma, quer, opa, faz parte. Vamos lá, página 379. Diz assim: relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis. Olha só, todos os nossos direitos políticos, sociais e civis, eles dizem aqui, relacionar as conquistas de todos os nossos direitos políticos, sociais e civis à atuação de sindicatos, anarquistas e grupos de mulheres. Sério, dá vontade de dar porrada, não é verdade? Olha só, vamos lá. 3 coisas maravilhosas, diz aqui. Diz que os nossos direitos políticos, sociais e civis foram conquistados apenas pela atuação dos sindicatos. Alguém concorda com isso? Sindicatos, anarquistas e feministas. Entendi. Os meus direitos civis, eles vieram das feministas, dos sindicatos e dos anarquistas. Olha, meus direitos civis não vieram nem de anarquista, nem de sindicalista, nem de feminista, ok? Quem abriu as portas do mercado para as mulheres foram vários empresários com mente aberta, ou alguma mente aberta, que resolveram fazer isso, ok? Eu tenho funcionárias, tá? A maior parte dos meus funcionários são mulheres e elas fazem um serviço maravilhoso. Eu, como empresário, não estou falando sobre outras coisas, mas como empresário, eu prefiro ter, em algumas situações, o trabalho de mulheres. São pessoas muito mais comprometidas. Agora, eu sou uma feminista louca? Não, eu sou um homem, percebe? Eu sou um homem. E eu abro as portas com os braços abertos para que mulheres venham trabalhar nas minhas empresas, porque eu sou pai de meninas, tenho filhas. Eu não quero que a liberdade das minhas filhas sejam podadas por pessoas retrógradas. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer o que eu acredito que seria conveniente para as minhas filhas. Tá? Então, quem conquistou... Eu sou sindicalista? Não. Eu sou feminista? Não. Eu sou anarquista? Não. Pô, que é isso? Ninguém tá louco, meu. Então, assim, olha só. Relacionar as conquistas de direitos políticos... Alguém aqui acha que sindicato é bom? Anarquista é bom? Grupos de feministas? Não. Então, assim, vamos lá. Anarquista tá aqui, anarquista tá ali. Por que a ONU quer anarquismo? Então, eu vou deixar um vídeo abaixo de um membro da família real brasileira, Felipe de Orleans e Bragança, uma pessoa fantástica, com uma mente fantástica, uma pessoa que deve ser assim, anos-luz assim, nessa área de política, uma pessoa bem preparada. E ele diz o seguinte, que Platão observou como é que se montavam os governos, ok? Eu estou resumindo aqui o vídeo, mas vocês assistam o vídeo dele, que o cara é um gênio. Então, ele diz o seguinte, que Platão observou lá como que se comportavam os estados, e na verdade era assim, tinha um grupo de pessoas numa anarquia. Da anarquia saía uma pessoa que queria o bem de todos, e essa pessoa que tinha o apoio de todos, ou da maioria, se tornava um monarca. Criava-se então uma monarquia. Com o passar do tempo, esse monarca, ou as gerações futuras desse monarca, acabavam, por exemplo, se tornando um tirano, uma pessoa que não estava mais alinhada com a população. Não tinha a vontade popular ali.
Então, a aristocracia tirava esse tirano. O que é a aristocracia? A aristocracia é o grupo dos melhores de uma população. Então, a palavra aristocracia significa os melhores. Então, o grupo das pessoas mais bem preparadas intelectualmente e força, etc., tirava o tal do tirano. Então, agora a aristocracia subia ao poder. Só que com o tempo, essa aristocracia também ficava má. E ela virava uma oligarquia. Então, a aristocracia não eram mais os melhores, eles viravam uma oligarquia. Beleza? E essa oligarquia, o povo também ficava descontente com ela, porque eles protegiam interesses deles mesmos, tá? Como a gente vê hoje, por exemplo, em muitos lugares. E aí o povo destituía a oligarquia e criava o quê? Uma democracia. Mas o povo também se torna tirano em algum momento. Eles querem oprimir os grupos minoritários, por exemplo, os mais ricos. E aí o que acontece? Não vai funcionar, porque não vai ter emprego, não vai ter geração de comida. Na verdade, você precisa ter lideranças. E lideranças, muitas vezes, vêm das pessoas que têm algum dinheiro, que são mais ricas. Então, o país começa a degringolar. A democracia não está mais dando certo. E aí o que vem o passo seguinte? Vem uma anarquia. Voltou para o passo inicial. E dessa anarquia vai ser criado de novo uma monarquia. Mais para frente, vai ter um líder. Então, o que a gente está observando? A gente está observando que o que a ONU, os globalistas estão forçando é que o mundo inteiro se torne uma anarquia. Ninguém respeite mais os políticos, ninguém respeite mais os empresários, ninguém respeite mais as lideranças. Tudo vai virar uma anarquia. E quando virar uma anarquia total, aí vai aparecer o representante que vai controlar o mundo, que vai ser o capeta. Usando o termo mais verdadeiro. O anticristo. Para o anticristo governar o mundo vai ter que estar no estado de anarquia, ok? A gente vai ter que chegar no estado de anarquia. Então todas as pessoas que defendem anarcocapitalismo, anarquia ou escambau, estão defendendo essa bagunça que aí todo mundo vai rezar para que apareça alguém para governar a gente. E esse cara que vai aparecer vai ser o capeta, ok? Vai ser o anticristo. Então todo mundo que está dando apoio lá para anarquia, anarcocapitalismo é anarquia, ok? Todo mundo que está dando apoio para isso, está dando apoio para a vinda do governo do capeta. Eu vou me alinhar com alguém que está dando apoio para a vinda do governo do capeta? De jeito nenhum. Que não aconteça na minha geração, que não aconteça na geração dos meus filhos, que não aconteça na geração seguinte. Mais para frente, vamos empurrar mais para frente, vamos adiar a vinda do mal. Eu prefiro adiar, entendeu? Eu prefiro adiar. Tem gente que vai falar, não, mas é bom vir logo. Sério, olha só. É como se fosse assim, uma pessoa que tá com câncer pedindo para que, olha, daqui 10 anos ou daqui 50 anos a pessoa vai ter um problema com câncer. A pessoa pede para vir antes, para enfrentar antes. Não, adia. Põe lá para frente, entendeu? Põe lá para frente. Põe para 3, 5 gerações lá para frente. É isso. Todas as pessoas que estão pregando a anarquia querem o governo do capeta. Agora, o que me surpreende, e era bom os militares ficarem de olho aberto, é quando você vê um governo brasileiro, composto de brasileiros em tese, colocando na página 378 da Base Nacional Comum Curricular, questões de gênero, anarquismo e protagonismo feminino. Na página 379, relacionar as conquistas dos direitos políticos, sociais e civis à atuação de sindicatos, anarquistas e grupos de mulheres. Sério. Porque os militares eles vão demorar para fazer o que eles deveriam já ter feito. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter país. Não vai ter país. Vai virar uma anarquia. Tem um monte de gente na internet ensinando a ser anarquista, a não pagar impostos. Sério, olha, eu não gosto de pagar imposto. Eu acho abusivo o imposto que tem hoje. Acho abusivo. Acho que devia ser muito, muito, muito menor. Só que, assim, eu tenho que pagar algum imposto. Não tem como não pagar algum imposto. Por quê? Porque tem creche para fazer manutenção, tem escola para fazer manutenção. Eu preciso da creche? Não, meus filhos não precisam da creche do governo. Mas tem pessoas que precisam. Eu preciso da escola do governo? Não, meus filhos não precisam da escola do governo. Mas tem pessoas que precisam. Eu preciso do hospital do governo? Eu nem vou no hospital. Não preciso, mas tem pessoas que precisam. Tá? Eu falo assim, eu não vou no hospital, mas o dia que eu quebrar uma perna eu vou no hospital, entendeu? Para coisas de fratura, etc., eu vou no hospital. Então assim...
Eu preciso do governo? Não, eu não preciso. Mas tem pessoas que precisam. Como eu já disse, eu até respondi num canal, eu não preciso hoje, mas um dia meu pai morreu e a minha mãe recebeu pensão do governo para criar os filhos dela, eu e meu irmão. Então eu já precisei um dia. E eu pago meus impostos sabendo que talvez tenha lá outra viúva com seus filhos também precisando receber pensão. Eu estudei em escola pública, ok? Meus filhos não estudam em escola pública, mas eu estudei. E eu sei que eu pago meus impostos e alguém, como eu tive a oportunidade de estudar em escola pública, vai estudar em escola pública também. Então, sério, o anarcocapitalismo ou anarquia é olhar para o próprio umbigo, ok? Não dá para operar assim, não dá para funcionar assim, ok? O mundo é muito mais dinâmico do que isso. E o patriotismo é o mínimo para unir as pessoas em volta de um bem comum. Se os políticos fossem patriotas, não estavam roubando, ok? Então, se a gente começar hoje a ensinar patriotismo nas escolas, quando a gente tiver a próxima geração de políticos, vai ser uma geração melhor. Então, assim, se os militares um dia entrarem no governo, o que eu peço assim? Precisa ensinar a terra plana? Não, cara, não tem problema. Ensina o que o mundo ensina. Só que faça como os Estados Unidos. Toque o hino nacional. Põe as crianças para cantar. Sabe o que as crianças fazem aqui nos Estados Unidos, na escola? Elas rezam pro presidente. Sério, no início eu falei, não, que absurdo rezar para Deus auxiliar o presidente. E aí me ensinaram o seguinte, não importa se o presidente é bom ou mau, Deus vai iluminar o caminho dele para ele fazer coisas boas, mesmo ele pensando que está fazendo coisas más. As pessoas aqui, sabe, tem uma ideia de patriotismo. Vamos todo mundo unido para a gente ir na mesma direção, uma direção boa para todo mundo. E tem uma outra coisa que eu gostaria que os militares pensassem quando fossem organizar escolas. Quando você vai no Havaí, lá no Pearl Harbor, tem uma placa dizendo assim, para se lembrar, para entender e para se orgulhar. Então, isso, nos Estados Unidos tem vários lugares. Olha só, você precisa se lembrar do que aconteceu. Lá, no caso, teve um ataque dos japoneses, começou a Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos naquele ponto. Se lembrar, entender o que tinha naquele momento, aquele contexto, e se orgulhar das pessoas que deram a vida por causa daquilo. Então, teve um movimento comunista no Brasil? Teve. Tem que colocar placas lá para as crianças se lembrarem do que aconteceu, entenderem o que aconteceu e se orgulharem de terem pessoas que terem defendido aquilo. Ok? É isso. Anarquismo, caramba. Tá ok? Canais que tem pessoas que têm patriotismo, tô dentro. Canais que tem pessoas que não têm comprometimento com você, comigo e com o nosso país, não estou dentro, estou fora. Não importa o que diga, vai ter coisas esquisitas no meio, então estou fora. Eu prefiro me manter com pessoas que estão todas remando para o mesmo lado, não é verdade? Bom, vídeo 2 sobre veganismo. Até mais.